Olá, seja bem-vindo ao Diálogos, um programa da TV Unesp que discute temas que são foco de pesquisas de ponta no Brasil e no mundo. Essa é uma edição especial sobre o segundo Simpósio Internacional de Televisão Digital, o SINTVD, realizado no campus da Unesp de Bauru. Hoje vamos falar sobre como a TV digital pode educar e democratizar o acesso ao conhecimento. A conversa de hoje é com Cosete Castro, professora de pós-graduação de Comunicação da Universidade Católica de Brasília, e com José Luiz Bizelli, do Programa de Pós-Graduação em TV Digital da Unesp de Bauru. Bom, muito bem-vindos os dois aqui ao programa. Obrigada. Queria começar a nossa conversa aqui discutindo como que a TV digital pode auxiliar a educação no país. Ela tem um papel fundamental na democratização. Primeiro porque se pode fazer programas de educação à distância para o nível médio e para o nível universitário também, inclusive em termos de especialização, pós-graduação. Mas é muito interessante, por exemplo, para as famílias de baixa renda, um pai que tem uma oficina do lado da casa, no bairro, ele não vai poder fechar a oficina para fazer um curso de atualização. Entra uma marca nova de carro, ele pode, junto com os filhos, com os sobrinhos que fazem parte da oficina, fazer um curso juntos pela televisão digital. Uma mãe que atende almoços para o bairro ou para uma fábrica, na volta de uma fábrica, de uma empresa. Mesma coisa, novas comidas baratas, formas de fazer. Isso são cursos práticos e rápidos que ajudam, aumenta a qualidade do serviço que essas pessoas oferecem, né, e elas têm um aprendizado novo. Ajuda na empregabilidade, podem se tornar microempresários com cursos do Sebrae, inclusive melhorando o seu negócio. Eu acho que é importante também assinalar que nós somos uma cultura televisiva, né? Quer dizer, a televisão talvez seja o meio de entretenimento que hoje está mais presente entra na casa de todos os cidadãos. E isso é importante, quer dizer, nós temos uma cultura importante a ser recuperada através da televisão, ela já faz parte do cotidiano das pessoas. Então, um meio forte como esse, sem dúvida nenhuma, pode cumprir muito bem esse papel que a Cosete expôs. Vai auxiliar, então, na democratização da informação. Não só da informação, mas também do acesso ao conhecimento, da qualificação profissional, e pode ser de diferentes níveis. Por exemplo, os médicos utilizando a televisão, e melhor que o computador, porque o computador não tem a mesma qualidade de imagens, eles podem ter acesso a diagnósticos, a cursos de longa distância, principalmente para áreas remotas, porque os nossos médicos não estão só nos grandes centros, eles estão em regiões que eles precisam de informação e não tem como sair do local, porque às vezes quando o médico viaja, não tem sequer outro médico para substituir. Então tem várias formas de aproveitamento da televisão digital que ganha em terceira dimensão, em qualidade de imagens, em trabalhos que as pessoas podem fazer e aperfeiçoar sem sair do seu local de origem. Agora, professora, você falou um pouquinho do uso do computador também. É possível pensar, então, a TV digital e mais a internet, aí, uma conversando com a outra, e a gente pensando numa convergência dessas duas plataformas, para a educação também, por exemplo? Se nós tivermos o canal de retorno, a gente pode ver a internet na televisão. Né? Se a pessoa não tiver computador em casa, né, e no nosso país só 1/3 da população tem acesso a computador em casa, no trabalho, na universidade ou na escola, né, se a gente pensar que ainda é muito pouco esse número, muito baixo esse número de pessoas, a TV digital é uma colaboração, é uma outra plataforma, assim como são os celulares. Né? Nós temos que pensar convergência de mídias para ajudar no acesso à informação, na melhoria profissional, na discussão sobre comunicação, sobre democracia. E a TV digital também vai funcionar no celular, né, professor? Isso, ela também vai funcionar no celular. E eu acho que não é só a questão da informação, mas como é que o desafio, eu acho, é hoje você transformar na sociedade brasileira tudo que você puder num objeto de educação. Porque nós temos uma defasagem muito grande de educação e, nesse momento, eu acho que o grande gargalo da sociedade brasileira é a educação. Quer dizer, você pode ter o meio, você pode ter a interatividade, mas, de qualquer forma, você vai ter o cidadão do outro lado. E se ele não tiver uma formação capaz de poder exercer a sua liberdade através do meio,
Então, vai ser muito difícil que ele efetivamente se constitua enquanto uma pessoa mais presente, uma pessoa mais participativa nessa sociedade que a gente quer construir. Então, o desafio da formação é muito grande. E o acesso a essa tecnologia também vai permitir a inclusão digital. Sim, todos os meios, no fundo, né, nessa convergência, vão ampliar as possibilidades de inclusão, mas sem efetivamente a formação do cidadão por trás desses meios, muito difícil será que realmente as pessoas consigam fazer o exercício de sair da posição de telespectador frente à televisão e passe a um interagente nessa convergência de meios. Trocar esse papel de só consumidor. Então não basta ter só o acesso à tecnologia, tem que saber utilizar, é mais ou menos isso, professora? Claro, a alfabetização digital é importante em todas as plataformas, inclusive na televisão. Porque a televisão não é mais como a gente conhece, né? Não é mais só pegar o controle remoto, escolher o canal, melhorar a imagem, ela vai mais além. Essa possibilidade de tu responder, de tu opinar sobre um programa em tempo real, de mandar perguntas, quer dizer, ela sai do que a gente conhece como assistir televisão para uma forma mais além, que é participar da televisão. E aí tem uma diferença fundamental, eu acho que o Biselli falou muito bem, formação é essencial, mas também uma mudança fundamental para quem faz televisão, né? Porque muda a forma de se relacionar com o público, né? E vai ter uma exigência também do público com relação aos programas, ao conteúdo e aos formatos televisivos. Esse profissional novo, então, que tem que trabalhar com essa comunicação convergente, ligada entre os meios, qual que é o perfil desse profissional? Olha, ele tem que ser muito aberto, porque as críticas vão ser maiores, a participação vai ser maior. Inclusive, alguns casos têm acontecido de que um determinado canal de televisão manda uma notícia, está acontecendo tal coisa. A pessoa vem e manda um torpedo pelo celular dizendo, olha, eu estou aqui nesse local e não está acontecendo isso. Né? Quer dizer, essa qualidade que antes a gente só recebia a informação e não tinha como responder, independente da plataforma, se a plataforma é uma televisão, se é o computador, se é o celular, ou se é a convergência entre todas elas, isso muda. Isso exige um maior cuidado com a informação, um maior cuidado também com o que está se propondo para conquistar esse público, que é um público bastante mais exigente. Sim, a gente já volta com esse assunto. O Diálogos vai para um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouco. Voltamos com o Diálogos. Participam do programa hoje a professora Cosete Castro e o professor José Luiz Biselli. A gente estava conversando sobre esse perfil novo do profissional que trabalha com comunicação. E como formar esse novo profissional de comunicação? Bom, então a gente tem que ir um pouquinho mais para trás. Nós temos que falar da formação dos professores, porque muda a relação, inclusive com as máquinas, com a tecnologia. O professor de comunicação tradicional não pode ser mais como ele era antes. Ele precisa entender um pouco de tecnologia da informação, ele tem que entender de ciências da informação, como essa coisa, como armazena todos esses dados digitais, né? Ele precisa conversar e dialogar com essas outras ciências. E a partir daí ele vai ficar capacitado também para conversar sobre um novo profissional que trabalha com essa convergência de mídias, de plataformas, de várias, de televisão, de computador, de games online, videojogos, que é uma coisa que vende muito, uma indústria incrível e que a gente fala tão pouco. É um mercado muito grande, inclusive, que hoje já trabalha na área de educação também, né? Com certeza, educação e saúde, e para empresas também, com jogos de desafio, né? Mas depois a gente volta sobre isso. Eu só queria acrescentar o seguinte, é que existe um desafio, na verdade, que é esse de você se ajornar a partir dos meios novos e absorver e pensar de forma convergente em todos esses meios na própria formação. Existe um outro desafio quando você pensa que esses meios, na verdade, vão se transformar em meios de educação. Duas coisas eu acho que são importantes a gente pensar. Primeiro, a formação de todos os profissionais enquanto educadores. Quer dizer,
que relação ensino e aprendizagem é possível através de todos esses meios. Se nós temos esse desafio e temos que aproveitar a formação de todos os profissionais para educar essa população, esses meios terão que conduzir uma mensagem, um conteúdo que seja educativo, e tem um desafio pedagógico aí. A segunda questão é a seguinte, é colocar em xeque o ensino formal. Quer dizer, será que o ensino ainda hoje, como nós o entendemos, dá conta dessa juventude que está chegando e que afeta os games, que é convergente, que já trabalha num universo conectado? Quer dizer, o que vai acontecer com a escola tradicional? O que vai acontecer com o tempo de escola? Será que ainda os nossos alunos ficam confinados numa sala de aula, com carteiras, um professor falando, né, e ainda tantos anos, né, anos e anos ali naquela mesma sequência que, na verdade, vem desde o início da educação? Então, essas questões que são do conteúdo do meio vão ter que ser abordadas, a gente vai ter que descobrir, a gente vai ter que ter mais laboratórios para, na verdade, testar todas essas questões. A gente acaba percebendo hoje que a escola se tornou um universo à parte, né? Um universo onde não entram as tecnologias. Muitas vezes o professor tem receio, não quer que o aluno entre de repente com um dispositivo, ali, um celular, o uso do computador, como que é feito. Então parece que se ignora essa realidade. E o papel do professor também, como fica? Naquela questão, ele vai ser mais um conteudista? Como é que ele vai gerir essas informações? Tem duas questões que eu acho que são importantes. A primeira, pela primeira vez na história, né, os professores deixam de ser os grandes conhecedores, os grandes dominadores do conhecimento, e os alunos estarem ali apenas para receber o conteúdo, a educação. Né? Pela primeira vez na história, os alunos têm aportes de tecnologia e conhecimentos que os professores não têm. Essa é uma mudança radical, que com alguns professores se apropriam disso, aproveitam, mudam a forma de pedagógica, de dar aula, trabalham junto com os alunos, fazem disso um espaço de conhecimento e compartilhamento de saber, e tem outros que reagem e se assustam. Entre os que reagem e se assustam são principalmente aqueles que não sabem usar tecnologia, têm medo, porque tu tem que dominar essa tecnologia para poder compreender e te apropriar. A outra questão diz respeito exatamente à noção de que tecnologia não está ligada ao saber. Então, tu separa, porque se tu está ligado à tecnologia, tu está ligado ao fazer. Né? E aí quem faz, teoricamente, entre aspas, não pensa, porque ele é um obreiro, ele é um trabalhador braçal, né? Ele usa a força, ele não usa a mente. Então, isso é histórico, não é algo de novo. Mas uma das coisas que nós temos que passar também é esse preconceito de que reflexão está de um lado e fazer está de outro. Hoje, com as tecnologias digitais e com essa possibilidade de produzir conhecimento, produzir entretenimento, trabalhar a educação com diversão, né? Mudar essa noção que educar tem que ser uma coisa séria. Aliás, eu odeio essa teoria de jogos sérios, parece que o resto tudo não é sério, ou então o sério fica ligado à chatice. Né? Nós temos que tirar esses preconceitos, esses penduricalhos, né, que colocam de conceitos chatos, né, e que acabam assustando as pessoas. Temos sim que trabalhar em conjunto, educação e teoria e prática, né? E isso passa também por pensar, um mestrado profissional, ele não forma pensadores? Por que não? Né? Que é essa noção de o mestrado acadêmico? Esses pensam, fazem teoria, e os outros fazem a prática. Só nesta lógica, que é uma lógica que vem da CAPES, do CNPq, né, do MEC, já tem uma lógica de segregacionismo com relação a pensar e fazer. E começa aí a mudança. Depois passo pelos avaliadores de projetos de pesquisa, de cursos de graduação e de pós-graduação. Chegamos às universidades tendo que mudar os currículos, e aí é um desafio tirar o pessoal do seu comodismo, né? Eu já dou aula assim há tanto tempo. Não dá mais. Até porque como tu conquista, eu acho que é a grande pergunta do Biselli, né? Como conquista essa garotada? E nós viemos, só para completar, nós viemos de uma época
em que a gente tinha, os pais diziam para a gente assim, menino, uma coisa de cada vez, não pode escutar rádio ou ver TV e fazer o dever. E hoje a atenção é dispersa. E assistir televisão, faz e ouvir tudo, música. baixa o vídeo, entra no Facebook, está respondendo e-mail, está fazendo os deveres, está escrevendo um texto. Quer dizer, é outra forma de apreensão do conhecimento. E isso é um desafio para nós também, nós migrantes digitais. Eu acho que tem uma questão importante, que está na fala da Cosette, que nós vamos ter que deixar a nossa zona de conforto. Quer dizer, a gente ainda pensa no ensino de telespectador, né? Quer dizer, aquilo que a gente, no fundo, hoje questiona sobre a televisão é um pouco o modelo de ensino que a gente tem, né? Quer dizer, alguém, vamos dizer assim, ministrando conteúdos para uma plateia que, na verdade, está ali assistindo, né, o grande desempenho do professor. Quer dizer, como é que você rompe isso numa sociedade em que realmente o volume de informação vai ser quase impossível de ser dominado, né, absolutamente por um professor, e ele vai ter que sair da zona de conforto daquilo que ele ensina e aprender a dialogar, na verdade, com o aluno. Quer dizer, isso é um pouco, quando a gente pensa na TV digital, na interatividade, é um pouco que nós estamos e vamos aprender nos próximos anos, mas isso não é só o que nós vamos aprender no meio televisivo. Eu acho que essa é a grande janela, tá certo, para a nossa sociedade comunicativa, onde as informações estarão disponíveis e as pessoas é que farão diferença, né, na troca e nas relações de conteúdo. Quer dizer, a educação, mais do que um momento de informar, quer dizer, a pessoa no século passado ia para a aula de geografia para aprender o que era uma ilha, né? Quer dizer, essa era a aula de geografia, era uma janela, na verdade, para você perceber aquilo. É claro que hoje uma aula de geografia, para explicar o que é uma ilha, você quase que coloca a pessoa dentro da ilha, né? Você pode absolutamente transformar tudo isso, né, em realidade virtual. Agora, qual que é a magia hoje? Eu acho que a magia do conhecimento hoje é a magia de criar relações, quer dizer, é um conhecimento relacional. E é isso que nós vamos ter que aprender a fazer na televisão, nas salas de aula, na sociedade como um todo. Eu acho que é um desafio do tamanho e do porte da sociedade moderna. Vamos para um rápido intervalo. Fique ligado que o Diálogos volta já. O Diálogos está de volta. Esta é uma edição especial sobre o Simpósio Internacional de Televisão Digital. Hoje aqui no estúdio da TV Unesp, Cosette Castro e o professor José Luiz Biselli. A gente conversava um pouquinho desse novo conteúdo e esse novo perfil, né, de quem assiste televisão, de quem navega nas redes. E na hora de desenvolver esse produto audiovisual, como fica? Bom, tem que se pensar algumas coisas importantes, porque quando tu pensa em formato para celular e para computador ou para uma televisão, seja ela uma mini televisão para tu botar dentro da bolsa ou uma televisão grande, né, fixa, a gente tem que pensar qual é as cenas, qual é a dimensão, se tu vai usar uma câmera aberta, se tu vai usar uma panorâmica, que imagem, ela é fechada, é um close. Isso nós vamos ter que imaginar, porque tu não pode botar uma visão geral num celularzinho, numa tela desse tamanho. Então, esses cuidados, né, tu pode até gravar para várias plataformas, mas na hora de editar, tu vai ter que pensar que ela vai ter que ser escolhida para poder ser utilizada, né, nessas diferentes plataformas. É interessante porque o Japão já faz isso muito bem, até porque a cultura deles de celulares é bastante maior, muito forte. Né, eles, por exemplo, eles leem livro pelo celular, eles leem, o consumo deles é de 5 milhões de livros pelo celular anualmente. Mas falando em audiovisual, sim, com certeza a gente tem que pensar essas modificações, inclusive a temporalidade desses conteúdos. Se usa muito agora
os vídeos curtos, né, para celular e mesmo para computador, que seriam, na verdade, o que a gente chama de interprogramas da televisão. Né? E é interessante porque vai se gerando novas formas de diálogo, até para aquelas pessoas que estão correndo, estão com muita pressa e não têm o desejo naquele momento, ou não pode, assistir um programa de mais longa duração. Professor Biselli, como é que fica essa questão também da convergência dessas mídias, né? Então, eu acho que eu queria fazer uma intervenção no seguinte sentido, até porque nós estamos numa TV universitária, nós somos professores universitários. Eu queria abordar a questão da convergência, mas não a questão da convergência, eu queria complementar, na verdade, Sim. o que a Cosette está falando, que é essa convergência de meios. Nós sabemos a dificuldade de a gente ter a convergência entre as pessoas, né? Porque nós estamos num universo que é extremamente fragmentado. Né? O universo que nós trabalhamos divide, por exemplo, ensino, pesquisa, extensão, quando a realidade, na verdade, é uma só. Então, eu acho que nós estamos hoje muito mais próximos de abordar, na verdade, o conhecimento de uma forma real, né? Integrada. Então, eu queria só acrescentar nessas dificuldades da convergência dos meios, da escolha, da produção que está por trás, a dificuldade da convergência dos saberes. Né? Quer dizer, eu acho que a gente tem que recuperar alguma coisa que está na palavra universidade, que ela é convergente. E nós fragmentamos isso numa série de caixinhas, né, para entender essa realidade. E hoje nós estamos precisando voltar a esse sentido de universidade. Então as pessoas falam em transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, enfim. Mas nós estamos totalmente estruturados dentro dessas caixinhas. Essa é a nossa área de conforto. Né? A gente é contratado para ministrar um determinado conteúdo. Então, como é que a gente rompe nesses meios que são convergentes? Como é que nós temos uma academia, por exemplo, convergente por trás para fazer uso de tudo isso? Porque nós sabemos também que esse mundo convergente também nos abrirá uma série de arapucas, de coisas que a gente vai ter que estar muito atento, né, para enfrentar, porque toda a nossa sociedade nós fizemos dessa forma. Né? Então, quer dizer, talvez o perfil do profissional que a gente exija hoje para o mercado seja uma pessoa que tenha essa facilidade de convergência e também tenha essa multiplicidade de linguagens. Né? Mas, na verdade, essa sociedade que hoje, né, está estamentada aqui entre nós, professores universitários, né, e toda uma estrutura acadêmica, etc., não dá conta hoje, né, de tirar essas pessoas dessa zona de conforto e proporcionar uma aventura da educação que talvez nesses novos meios seja capaz de encantar o nosso estudante, né, que anda meio desacreditado, não só com a sua formação básica, mas também com a sua formação universitária. Uma questão bastante interessante, professor, porque a educação e as próprias, o poder público costuma caminhar um pouquinho atrasado do que está acontecendo no resto do mundo, não é mais ou menos por aí? Deixa eu só recuperar uma coisa Sim. nesse diálogo que nós estamos tendo. Eu acho que, talvez, Biselli, uma coisa interessante é a recuperação do ensino como um todo. Não aquela visão positivista de ter que separar em caixinhas, onde o nosso corpo, a nossa cabeça está separada do braço, né? Inclusive os médicos são assim, é tudo separado e não tem uma visão integral do ser humano. O pano de fundo é uma visão de sociedade também. Uhum. Nós queremos olhar o mundo como um todo, o meio ambiente, a cidadania, repensar o que é isso, de que forma nós estamos vivendo. Está integrado também com essa separação dos saberes dentro da universidade. E aí tem relação com a tua pergunta, porque também tem relação a que Estado é esse, que governo é esse, que políticas públicas é essa, onde os próprios ministérios não se falam, não tem ações interministeriais. Então, a discussão é uma discussão do todo, não é só de partes, não é só da parte da universidade ou da parte de uma redação de telejornal ou da parte só de televisão digital,
Mas que sociedade é essa que nós queremos se nós pensamos ela em parte, não conseguimos visualizar, né, os cidadãos como um todo? Eu acho que essa talvez seja a discussão realmente de fundo e que a televisão digital é só uma pontinha do iceberg das nossas mudanças, né, do que a gente está vendo aí para o futuro. Muito bem, queria agradecer a participação, então, professora Cossete Castro, professor José Luiz Biselli. Bom, o diálogo de hoje fica por aqui. Acesse o site da TV Unesp e confira outras informações sobre o simpósio de TV digital. Muito obrigado por estar com a gente.